Tô com o Android Studio aberto, eu vou clicar em Create New Project. Vou escolher o Empty Activity. Para quem não tem experiência com o Android Studio, o ideal é que use a Empty Activity, porque ela é mais fácil de se trabalhar do que as outras. Vou em Next. Aqui eu escolho uma pasta onde eu vou salvar. Vou dar um nome para a aplicação, então esse é o nome que aparece, né, quando você roda o app e clica nele para abrir, esse é o nome que aparece. Vou chamar de exemplo, linguagem Java, colocar API 16, clicar em Finish para ele abrir. Android Studio está aberto, então eu vou tirar esse Hello World, eu vou dar um delete. Vou colocar, se eu quiser trocar o fundo aqui, por exemplo, tá? O interessante é que eu troque o fundo clicando aqui em Res, Values, e aqui eu tenho Colors. Olha só. Aqui são tags. Para quem conhece HTML, você deve saber, né, o que são tags se você conhece HTML. Então, ela tem uma abertura e ela tem um fechamento. Então, essas cores, elas começam com color e barra color. Você pode adicionar várias outras cores. Para trabalhar com cores, eu gosto muito do color.adobe.com. color.adobe.com. É um site que te ensina a combinar cores. Então, eu vou clicar aqui em complementar e vou escolher cores complementares. Por exemplo, esse tom de azul aqui é muito legal, esses tons de azuis, e ele tá me dizendo que ele combina com essa, tipo, marrom, né? Mas, por exemplo, eu posso acrescentar essas cores aqui. Então, eu quero que o fundo do meu aplicativo, ele seja dessa cor escura aqui. Então, eu vou selecionar o valor em hexa, copiar, e eu vou colocar aqui color name. Vou colocar marrom escuro. Aí você pode dar qualquer nome, um nome que te faça lembrar da cor, tá? A hora que eu fecho ali a tag, ele já cria, né, o barra color, e aqui dentro, então, eu vou dar Ctrl V para colar a cor. Beleza, eu criei a cor aqui, um marrom escuro. Posso criar as outras cores. Por exemplo, marrom claro, eu copiei ali, vou colocar o color name, nome que eu quiser dar, só que sem caractere especial, tá? Marrom claro, faltou o M. Marrom escuro, marrom claro. Beleza, eu vou dar Ctrl V, é a cor aqui, tá? Então, é assim que eu faço. Vou pegar esse azul aqui, azul escuro, né? Ctrl C. Vou colocar color name, 2 pontos, aspas. Azul escuro. Ali. Beleza, eu tenho marrom escuro, marrom claro, azul escuro. Aqui no Colors. E aí eu posso vir aqui na ActivityMain.xml e usar essas cores. Por exemplo, vou pôr essa cor no fundo. Então, eu vou aonde? Estou com o fundo selecionado. Eu vou aqui em background. Eu posso escrever @color marrom escuro. Olha só que legal. Então, @color marrom escuro, que foi o nome que eu dei para a cor, tá? Então, ele já aplica a cor aqui para mim. Se eu precisar mudar essa cor, eu mudo aqui. E ele já vai mudar aqui também. E se você usar esse @color marrom escuro em vários lugares do seu app, por exemplo, o seu app tem 10
10 telas, e você usou essa cor nas 10 telas, aí de repente você fala, não quero mais essa cor, basta você mudar aqui, que ele muda em todas as telas que você criou, certo? Então, eu posso arrastar botões para a tela, por exemplo, ele tá aplicando essa cor roxa, que é uma cor que eu já tinha colocado como padrão, mas pode ser mudada. Quando eu arrasto um botão, eu tenho que clicar aqui no Infer Constraint, ele faz, né, a adaptação aqui com as bordas, de modo que se eu virar o celular, eu vou minimizar isso aqui, se eu virar o celular, ó, landscape, tá vendo? Ele tá adaptado ali, certo? Então, eu posso colocar, vou colocar que ele vai ficar aqui, ó, a 24 pontos do topo, e aqui eu vou colocar 0. Se eu colocar 0 e 0, ele fica exatamente no meio, tá vendo? Então, se eu pôr 0 desse lado e 0 desse lado, ele fica exatamente no meio. E a 24 pontos do topo. E sem estar ancorado com a parte de baixo. Ou seja, ele vai ficar sempre no topo e sempre no centro. Eu posso virar o celular, olha só, que legal. Ele tá no topo e no centro, tá? Se eu mudar aqui, ó, é para eu mudar de dispositivo. Vamos testar esse app num tablet, ó. Ele fica no topo e no meio. Se eu testar num Wear, que é um relógio, olha só, ele fica no topo e no meio, né? Aqueles relógios quadrados com Android. Se eu abrir numa televisão, ó, o aplicativo, tá vendo? No topo e no meio, certo? Então, eu posso testar em qualquer dispositivo. Aqui eu tenho vários telefones, vários tablets, vários relógios, várias TVs e tem até carro aqui, tá? Que são os lugares onde, né, você pode abrir um aplicativo Android. Então, essa cor roxa aqui desse botão, eu vou mudar. Eu vou aqui em background, tá vendo? Vou colocar @color / vou colocar azul escuro. Ó. A Adobe disse pra gente, né, que esse azul combina com esse marrom, então eu coloquei aqui. Se eu quiser arrastar outro botão e fazer o Infer Constraint dele, ó, o Infer Constraint é ancoragem, tá? Então eu clico no botão, ó, ele fez a ancoragem. Só que ele fez a ancoragem com o topo, eu não quero fazer isso. Vou clicar aqui, vou dar um delete e eu vou fazer a ancoragem dele com o de cima, ó. Ancorei com o de cima, ele vai ficar uma distância de 24 um do outro e no centro, de modo, ó, que se eu virar, olha só, o botão tá no lugar certinho, tá? Muito legal isso, né? Se eu mudar de dispositivo, ó, tá? Então, você tem sempre que testar o que você está fazendo no modo deitado, no modo de pé e em vários dispositivos. Você não sabe aonde a pessoa vai abrir o seu app, né? Então, aqui eu vou aplicar a mesma cor. @color / era azul escuro, né? E como que eu faço para mudar o nome do botão? Então, o ideal, para eu mudar o nome, eu venho aqui em Project, eu vou em Strings, eu vou criar uma string. Do mesmo jeito que eu criei cores, eu vou criar strings. Então, a criação de strings, elas são assim, sinal de menor para abrir a tag, string, name, tá vendo? Ele já completou para mim a hora que eu dei Enter. Eu vou dar um nome, eu vou chamar de texto botão. Por exemplo, imagina que você vai fazer um aplicativo que, enfim, exibe fotos e as pessoas podem curtir ou não essas fotos. Então, eu vou colocar texto, botão, curtir.
Imagina que você vai criar um botão curtir, esse botão vai aparecer em vários lugares do seu aplicativo. Então, você chama essa string de texto botão curtir e escreve. Aí você volta lá na ActivityMain.xml. Então, nesse botão aqui no text, eu vou colocar @string barra texto botão curtir. Então, nessa daqui também, @string texto botão curtir. Tá? Então, imagina que você tem um app, né, que tem esse botão curtir em vários lugares. Tipo, ele aparece 50 vezes no seu aplicativo, o botão curtir. Aí, de repente, o seu chefe fala assim, eu quero que esse botão se chame mais curtir, quero que ele se chame gostei. E ele tem uma cor azul clara, não azul escura. E aí? Se você fosse, né, colocar a cor e o nome direto aqui, você teria que fazer um por um. Podem ser 50 botões, 100 botões, imagina fazer em um por um. Nesse caso, eu não preciso. Eu posso vir aqui na string, então o botão não vai se chamar mais curtir, ele vai chamar gostei. Olha só, mudou os dois. Tá vendo? E a cor não vai ser mais azul escuro, vai ser azul claro. Então, eu não tenho azul claro que eu vou criar. Color name. Azul claro. Aqui. Esse aqui. Então, nesse caso aqui, eu teria que ou criar um azul claro, né? Ou dar... Se eu quisesse mudar em todos, eu poderia simplesmente... aqui, se eu quisesse mudar para azul claro, criando outra tag, eu teria que realmente trocar lá, né? Então, chamar a outra tag. Eu teria que vir em cada botão e trocar realmente para azul claro. Ou então, eu posso fazer o seguinte, né? Imagina que você vai colocar outro tom de azul escuro no botão. Então, vou só escurecer um pouco aqui. Beleza, o tom mudou um pouco. Então, eu vou selecionar. Então, beleza, o meu azul escuro não é mais esse. O meu azul escuro agora, é esse. Então, o meu azul escuro agora é esse. Eu vou voltar aqui, olha só, ele mudou. Esse azul até ficou melhor, certo? Então, é para isso que servem as strings e as colors, para criar os layouts de uma maneira mais facilitada, tá? E se você quisesse colocar imagens... As imagens, elas vão aqui na pasta Drupal, ok? Então, eu vou aqui na pasta Imagens, vou escolher uma imagem qualquer que eu tenho aqui. Estas aqui são muito grandes. Essas aqui são muito grandes. As imagens, elas têm uma limitação de tamanho, tá? Vou colocar esse ícone do Android aqui, porém, ele não pode vir com escrito dessa forma aqui, tá? Ele precisa ter um nome mais... sem espaço, sem caractere especial, sem maiúscula também. Então, eu vou renomear, eu vou chamar de botão, tá? É uma imagem que eu vou usar como se fosse um botão. Então, eu arrasto e solto aqui na pasta Drupal. A hora que aparecer isso aqui, eu clico em Refactor. Beleza, o botão tá aqui. É uma extensão... Esse ponto web, o ideal seria que fosse JPEG, tá? Eu acho que essa extensão não vai dar certo. Mas, enfim, vamos testar. Eu vou arrastar aqui um image view para a tela.
deu certo, ele gostou dessa extensão. O maior problema mesmo não é nem a extensão, o maior problema é se você usar um nome composto na imagem, tá? Aqui eu vou fazer o infer constraint, ele fez embaixo, eu não vou colocar o infer constraint embaixo, tá? Eu vou colocar esse infer constraint apenas em cima, mas não no topo. Eu vou fazer ele linkar com este aqui. Oxi. Não está querendo linkar. Eu não tô querendo linkar com esse. Vou linkar com o topo mesmo. Gente. ali embaixo. Essa parte de linkar os botões, ela é meio complicada. Não quero que ele fique. Agora sim, ó. Consegui linkar com este. Então, esse linkando com o topo, este com o de cima, e este daqui eu vou colocar a mesma distância, 24. Ó. 24 com o de cima e 00 com os cantinhos ali. De modo que, se eu virar o dispositivo, tá vendo? Ele continua dando certo. Se eu abrir num tablet, né, ele fica menor, lógico, mas também dá certo, ok? Então, é assim que a gente insere uma imagem e monta um layout, beleza?